Começando mais um episódio do nosso podcast, que coisa boa que você acessou o nosso canal, se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui. Vamos lá, pessoal, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para você ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe na hora no seu celular a notificação. Se você prefere nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Pessoal que gosta aí de ouvir no trânsito, na academia, siga lá, @Mateus Pissolati. Essa 10ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, que é um espaço dedicado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. Então traga aí sua conferência, seu encontro, seu workshop para o Tropê, ambiente climatizado, com estacionamento exclusivo, tecnologia. Faça já um orçamento sem compromisso pelo telefone WhatsApp 359-9202-8888. Fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. E siga aí também no Instagram, acompanhe as novidades no @TropêVGA. Tropê, onde o meio é a chegada. E nessa temporada do podcast, Minas Brasil também está me vestindo uma camiseta mais bonita que a outra, sempre nessa temática de Minas Gerais. Hoje eu estou aqui com uma camiseta que é obra aí do Diego Mendonça, que é um artista muito conceituado, e você pode acompanhar mais modelos de camisetas lá no site e-commerce com entrega em todo o Brasil, lojaminasbrasil.com.br, ou acompanhar também os modelos das camisetas no Instagram, @lojaminasbrasil. Faça já o seu pedido pelo telefone WhatsApp 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estou recebendo ele, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Henrique Touguinha. Bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz aí, lisonjeado com a sua presença. Imagina, eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Que legal. Hoje vamos conversar bastante aí de um assunto super importante, que é a economia da nossa cidade. Esse nosso podcast tem muito essa pegada aí de empreendedorismo, então acredito que seja um assunto pertinente a todos. Boa. Mas antes, Henrique, da gente poder começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, das suas formações, dos seus trabalhos, antes da gente chegar aí na secretaria. Ótimo, vamos lá então. Boa noite para todo mundo que nos ouve ou que nos assiste, né? Primeiro eu queria falar que é um espaço fantástico, né? Que tem tudo a ver com a pauta de hoje, né? Verdade, de com empreendedorismo, certeza. de um espaço empresarial, corporativo. Pô, parabéns pelo espaço. Bom, vamos lá, Matheus. Meu nome é Henrique Touguinha. E Touguinha não é apelido, é sobrenome. É sobrenome. O pessoal às vezes confunde, né? Pô, Você colocou seu apelido no e-mail institucional? Não, é sobrenome, tá? Eu sou nascido em Belo Horizonte, tá? Não sou nascido em Varginha, mas eu sou filho de gaúchos, nascido em Belo Horizonte, mas me criei no sul de Minas. Varginha, eu costumo dizer que foi uma escolha, né? Eu quis trazer a minha família, ter a minha família em Varginha. Então, Varginha foi uma escolha de anos atrás. E como que eu chego aqui, né? Qual que é essa trajetória? Eu fiz a minha primeira formação no Instituto Federal do Sul de Minas, lá no campus de Muzambinho. E dali, Matheus, já tinha uma vontade muito grande de lecionar no ensino superior. Durante a própria graduação, eu já vislumbrava de estar no ensino superior. Sua graduação em quê? A minha graduação em Educação Física, a primeira. Ah, tá. Na área da saúde. E aí, de lá, eu vou fazer um mestrado e um doutorado, que aí é um divisor de águas na minha vida, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Olha. Então, eu vou para fazer mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica. Então, fui fazer, né, meu estrito senso em engenharias. E é um lugar fantástico. É um lugar que eu fiquei 6 anos estudando no Parque Tecnológico. E quando eu falo que foi um divisor de águas, porque eu vinha de uma vida muito restrita acadêmica e eu entro num ecossistema, num ambiente de negócios absurdo. Talvez um dos principais do país e um dos referência mundial. Verdade. Um parque tecnológico, para quem nos assiste, né, nada mais é do que um espaço. Então, vamos imaginar um espaço público, onde se juntam empresas, poder público, universidades e startups. E eu ainda brinco que lá em São José não tem como dar errado,
Porque você pega grandes empresas, então Embraer, Petrobras, Vale, e junta-se com grandes universidades, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, ITA, Unifesp, FATEC, Anhembi Morumbi, que foi onde eu estudei. Não tem jeito de dar errado mesmo. Não tem jeito de dar errado, poder público apoiando e uma porrada de startup pensando soluções para todas essas empresas. Então, é um ecossistema que não tem como dar errado. Essa é uma notícia boa para nós. Varginha já anunciou seu parque tecnológico. Olha, que legal. O Porto Seco já anunciou que tem um parque privado sendo constituído aqui em Varginha e que é uma evolução muito grande para esse ecossistema de negócios. Então, Matheus, nesses 6 anos, né, imerso nesse ambiente, vendo negócios acontecerem de todas as esferas possíveis. Hoje eu estava comentando sobre isso, desde artilharia bélica, né, guerra, arma para aeronáutica, até novos tipos de tecido e nanotecnologia e novos tratamentos e novos satélites. É um ambiente muito enriquecedor. Quando eu saio do mestrado, eu vou direto então para a universidade. E aí começa uma carreira dentro da universidade. Como professor? Como professor e já no primeiro semestre como coordenador. Então, quando eu chego, eu trabalhava em um outro grupo educacional, que não é daqui de Varginha, eu já entro e com 6 meses já me é feito um convite para a área de gestão. Então, eu tinha 24 anos, tinha acabado de entrar no ensino superior e já assumo um cargo de gestão. E desde então, nesses quase 12 anos, né, já vão ser, 12 anos dentro da universidade, sempre trabalhando com gestão e sempre na iniciativa privada. Então, foram aí 12 anos enquanto coordenador e diretor, mas principalmente como diretor executivo nesse tempo todo. Então, vamos colocar assim, essa experiência, essa bagagem que você trouxe para assumir a secretaria, Sim, né? é claro que durante esse caminho eu fiz algumas especializações, né, em gestão, fiz uma graduação também, mas eu venho de uma bagagem de gestão assim na prática, né? Entrei na academia por um motivo, né, pelo estrito senso, e acabei trabalhando com gestão e me apaixonando pela gestão desde os 24. Bacana demais. E agora conta pra gente um pouquinho como que é o dia a dia aí na secretaria. Bom, um baita de um desafio, né? Você assumiu o cargo em janeiro, né? Dia 2 de janeiro, a convite do nosso prefeito, né, Leonardo Ciassi, que aceitei assim com muito prazer e com muita honra, me sinto muito honrado. Como eu estava dizendo, dentro da universidade eu fiquei 2 anos, os últimos 2 anos, na educação corporativa e novos negócios, de uma instituição também. Sim. Coordenei o Conselho Empresarial durante 2 anos, então eu acho que é importante falar, o Conselho Empresarial é um conselho que existe há 10 anos. É um conselho onde se reúnem, Matheus, numa mesa, a cada 45 dias, aproximadamente 40 bilhões. Uau! É muita coisa. É muito dinheiro, né? Isso é uma estimativa, obviamente. Aí são gestores dessas empresas todas que estão lá. Só sentam os CEOs, os donos ou quem tenha de fato algum cargo executivo na empresa. Por quê, Matheus? Porque foi criando um vulto muito grande esse conselho. Para quem nos ouve aí ter uma ideia, já é a segunda eleição do governo de Minas que os candidatos sentam individualmente nessa mesa para serem sabatinados pelos empresários daqui, para saber o que esse candidato ao governo vai fazer para Varginha, para a região. E desse encontro sai uma carta de compromisso desse grupo de empresários para o governador, para saber o que ele vai cumprir de fato depois de eleito para cá. Não sabia dessa informação. Então é um conselho muito relevante e eu tive a honra de estar à frente dele durante 2 anos. E uma das coisas que mexia comigo, Matheus, era justamente ouvir, né, dos políticos, e eu tive em alguns momentos essa escuta, assim... gente, o poder público, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando. Então, se a gente não fizer nada, a gente já ajuda. E isso me incomoda de um tanto, Matheus, porque assim, não fazer nada hoje, ocupando uma cadeira pública, é eu sentar lá todo dia, cruzar a perna, o braço e não fazer nada. Isso é muito raso.
Isso é muito raso. Isso sempre falava, gente, não é possível que um candidato ao governo de Minas está falando isso, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer enquanto poder público, enquanto agente de articulação, de trazer novas propostas e de pensar o futuro e de pensar em conjunto, ouvindo as dores. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Mas estando com esses empresários, acontece mais ou menos de 45 em 45 dias, eu já ouvia um pouco do que eram essas dores, de quais eram algumas barreiras, e isso foi acumulando, né, até chegar no convite que veio. A minha última experiência na universidade foi como diretor de novos negócios. Então, eu já também, além de me reunir com os empresários periodicamente por conta do conselho, eu me reunia com empresários do Brasil inteiro também, por conta de negócios. Então, para vocês terem uma ideia, assim, eu tinha na minha carteira de clientes Granja Mantiqueira, a maior granja da América Latina. Eu tinha VetBR, é a maior de insumo veterinário da América do Sul. Então, eu tinha grandes players já ali, conversando diariamente. Eu já tinha o poder público, porque nós atendíamos também o poder público. Sim. Então, atendia governo do estado de Santa Catarina, governo do estado do Rio, Distrito Federal, Aeronáutica, Exército. Então, já tinha essa relação também de negócios e com o poder público. E aí veio, então, o convite para estar aqui à frente da secretaria hoje, aqui em Varginha, o que para mim é uma honra muito grande. Que legal, hein? E é muito desafiador? Muito, Matheus. Principalmente para mim, que venho da iniciativa privada. Eu não sou um agente público de carreira. Eu venho da iniciativa privada, onde o time é outro, onde as coisas acontecem de outra maneira. No público é tudo diferente. É diferente. E às vezes precisa ser diferente. Tá? Eu costumo dizer isso. Às vezes a burocracia que se diz do poder público, ela tem que acontecer, Matheus. Tá? Ela precisa acontecer. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com o dinheiro do povo, com o dinheiro público. Então, tem que ser o mais transparente possível, tem que ter ali uma validação por muitas instâncias, justamente para que o correto aconteça, para que o melhor aconteça para o munícipe, né? Não, com certeza. E aí eu havia te perguntado um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, como que é lá? Tá, vamos lá. É uma rotina frenética, né? Hoje, inclusive, foi uma correria para conseguir estar aqui, mas que bom que é assim. E que eu falo que bom, Matheus, eu vou só fazer um parênteses aqui antes de falar da rotina, porque eu sou muito feliz de trabalhar com o Leonardo enquanto gestor, porque é claro que eu que venho da iniciativa privada e venho para a administração pública, existe um receio dessa burocracia exacerbada. E o Leonardo é um gestor e vem se mostrando um gestor muito ágil. Ele vem de um governo de continuidade do prefeito Verde, que foi um governo excelente, então, que desde o Antônio Silva já cria bases sólidas em Varginha, de uma administração muito robusta, muito bem embasada, mas o Leonardo traz essa característica de uma gestão ágil, que talvez não se vê com tanta frequência no poder público e que já vinha numa toada do Verde. E eu fico feliz, eu até comento isso, eu brinco com os empresários que eu converso, que tem um receio disso, né? Mas quando você tem um gestor que dá essa toada, tudo fica muito mais fácil. Eu lembro que no dia 2, no dia da nomeação, fui lá, assinei a ata, né, de posse. Vamos fazer uma foto ali oficial com o prefeito. E aí nós tiramos uma foto, o prefeito já me puxa num canto assim, Henrique, eu queria que você chegasse lá na secretaria e desse uma olhada num processo que está parado e tal. Falei, opa! Já tem trabalho. Eu não tinha ido na secretaria ainda. E o prefeito já estava me demandando. Opa, é isso. Então, é o caminho certo. Então, ali já me agrada, no primeiro minuto, assumindo, já me agrada muito, porque, eu vim para trabalhar. Então, o prefeito já pôs essa toada. Então, estou em casa, estou bem. Legal. Agora, falando um pouquinho da rotina, ela segue um pouco desse ritmo de trabalho. Eu costumo dizer, Matheus, nós temos, dentro da pasta, 3 pautas prioritárias. Tá? A primeira, obviamente, é a atração de investimentos. Varginha, por si só, já atrai organicamente olhares nacionais, internacionais, pela sua pujança econômica, por tudo que Varginha traz. Mas a gente precisa, a minha equipe tem que estar todo dia falando de atração de investimento.
Então, todo dia a gente tem alguma reunião, seja com o empresário, seja com o governo, seja, enfim, articulando alguma coisa para ter atração de investimento para Varginha. E quando a gente fala atração de investimento, são atrações de investimento sustentável. A gente também não quer um investimento a qualquer custo. Sim. A gente não quer esse canibalismo corporativo, não é isso. Então, essa análise ela tem que ser muito criteriosa também para quem vem para Varginha, para o que traz para Varginha, o que traz para a gente. Isso é muito importante. Então, atração de investimento. Nós temos uma outra pauta que é prioritária, que, como eu disse, por ter estado à frente do conselho, eu preciso, é quase uma obrigação, que é relacionamento. Relacionamento com o empresário que aqui já está. Com o empresário que é varginhense muitas vezes, Sim. que desenvolveu o seu negócio aqui e que criou uma vida aqui, ou até mesmo aquele que veio de fora, se instalou, escolheu Varginha e está aqui certo. hoje e deu certo. E a gente tem muitos exemplos de empresários que vieram de fora, descobriram Varginha e ficaram em Varginha. Não quiseram ir embora. E não quiseram ir embora. Que assim como eu, escolheram Varginha para constituir suas famílias, para criar seus filhos, assim como eu fiz. Tá? Então, esse relacionamento, Matheus, é algo que a gente faz constantemente, diariamente. Então, a secretaria hoje ela tem uma postura, e que já vinha também dos outros, mas de porta aberta. Nós estamos de portas abertas para conversar, para tomar café, para ouvir. Esses dias tem até uma passagem engraçada. Teve um pessoal lá de uma startup. E eu tive muito contato disso durante a minha formação, por ter estudado em um parque tecnológico. E aí, talvez cria-se até uma ansiedade deles. Pô, Henrique, e aí? O que você está pensando para a gente, para as startups, para a inovação? Falei, gente, eu não estou pensando nada. Eu preciso ouvi-los. Seria muita prepotência minha sentar aqui e falar assim, eu sei a solução para as startups, eu sei a solução para o café. Determinar isso ou aquilo, né? Não consigo. Eu posso até extrapolar. Tá? Mas eu preciso ouvi-los, eu preciso de fato sentir o que o setor traz para ir diante disso, enquanto poder público, quais são as melhores soluções que a gente pode oferecer, o que a gente pode articular, quais caminhos a gente pode abrir. Mas eu ter a solução para tudo, não. Então, esse relacionamento, Matheus, me traz isso. Me traz essa maturidade de ouvir as dores dos empresários e aí sim a gente começar a tomar medidas e ações que de fato façam diferença. Não de vozes da minha cabeça, não do que eu acho, muito pelo contrário, muito ouvindo. Então, a pauta de relacionamento ela é muito importante para a gente. E, obviamente, a terceira, que é um problema nacional e que eu acho que eu vou passar ainda... não tem um dia que a gente não escuta isso, que é falta de mão de obra. Como falta, hein? Como falta. Nossa, mas falta demais. Como falta. E esse não é um problema, não é uma exclusividade de Varginha, né? Não. A gente conversa com N multinacionais e é um problema mesmo. E tem uma taxa de desemprego alta, mas a mão de obra não é qualificada, né? Hoje a gente tem um dado que mascara isso, porque o desemprego, se você for ver, os índices não são altos. Por quê? Porque hoje no Brasil só é considerado desempregado quem está procurando emprego. Então, quem não está trabalhando e não procura, Matheus... Não entra na estatística. Não entra na estatística como desempregado. Não sabia disso, olha só. Mas então nunca vai subir, ué. Porque tem vários que não querem nada, né? Exato, aí fica fácil. Entendi. Tem uma passagem curiosa disso, que eu acho que vale a pena aqui contar. Lá na secretaria, Matheus, a gente tem uma ferramenta que se chama Balcão de Empregos. Tá? Que lá atrás, e foi uma ideia sensacional, que é o quê? É você abrir um espaço público para quem quer trabalhar e, ao mesmo tempo, um espaço público para as empresas que querem contratar. Tá. Tipo oferta de vagas. Oferta de vagas. Um balcão de empregos, né? Que literalmente é um balcão, né? Uma mesa onde a pessoa chega, as empresas trazem suas vagas abertas e as pessoas procuram e a gente faz esse, igual no Tinder, meio de campo. O match, né? Bom, quando eu chego na secretaria, Matheus, eu venho de uma formação de estrito senso, de mestrado e doutorado. Então, toda a minha formação ela é baseada em dados, em evidência, em estatística. Eu fui treinado para pensar assim. Sim. Eu fui treinado para resolver problemas, não com vozes da minha cabeça, mas o que eu tenho de dados e evidências sobre aquilo. Logo que eu chego,
o balcão de empregos está lá, e aí eu peço um levantamento. Gente, quantas vagas tem aqui em aberto hoje? Porque já era uma dor que eu escutava do empresário já há alguns anos. Muito tempo. Henrique, hoje está com 536 vagas em aberto. Putz. É muita coisa. É muita vaga. É muita vaga, Matheus. Falei, bom, não deve vir ninguém aqui, né? Porque tem esse tanto de vaga aberta. Falei, e as empresas? Não, tá aqui, ó, relacionamento com as empresas estão mandando. Falei, gente, não deve vir ninguém. Sentei, assim, no espaço onde é. No balcão. Eu vou ver. Cara, aí começou a chegar. Chega 1, chega 2, chega 3, chega 4, chega 5. Nossa. E existe um volume disso. Então tem gente que vai. Tem gente que vai. Falei, bom, peraí. Tem gente que vai. Tem vaga aberta. O que não tá casando? E esse é um trabalho que a gente vem fazendo de levantamento desse dado justamente para a gente chegar numa resposta. Qual que seria o confortável para mim, Matheus? Eu chegar aqui e extrapolar. Eu chegar aqui e falar o que eu acho. Uhum. E aí eu poderia falar um monte de bobagem, tá? Que pode ser verdade, pode não ser, mas pode ser por auxílio, porque essa pessoa recebe algum benefício do governo e ela não quer trabalhar? Tá. Pode. Pode ser que ela chega lá e descobre que se ela trabalhar, ela perde o auxílio? Pode ser também. Pode. Pode ser porque ela quer chegar lá, ela recebe o auxílio e quer que esse empregador, que essa empresa a contrate sem carteira assinada, sem formalizar. Acontece. Sim. Tá? Mas existe também, às vezes, uma falta de preparo também desse candidato. Então, nós apoiamos, às vezes, lá em processos seletivos de algumas empresas. Tá? E aí a gente vê algumas pessoas que, assim, comportamental, não estava preparado ali para uma entrevista de emprego, sabe? Não soube fazer seu currículo, não tinha esse conhecimento básico. Então, frente a esse dado, a gente vem desenhando, então, maneiras de ajudar essas pessoas. Lá na secretaria a gente faz isso. Então, a gente faz o currículo, se a pessoa chega ali com alguma dúvida, a gente já sana, tem esse papel de informação, tem esse papel de auxílio, a gente faz o currículo. Quase uma consultoria. Quase. Mas ainda é muito raso, sabe, Matheus? A gente até imprime, às vezes, o currículo, entrega para essa pessoa para ela poder ir distribuir e tal. Então, esse é um papel que a gente faz de orientação. Mas eu ainda acho que isso é raso, que isso é pouco, perto do que a gente pode fazer. E agora, diante desse dado, e aí eu já vou voltar, talvez, porque não esteja dando match, a gente propôs um projeto, então, de ir até a comunidade. Então, o papel do balcão ele é um papel passivo, né, que ele recebe. Agora, a gente vai fazer o inverso. A gente vai até a comunidade. Então, nós vamos até o Conselho Comunitário agora. Vamos lá, ouvi-los, ouvir essa população, levar toda a nossa estrutura para lá, levar a vaga de emprego para lá. Tem até uma empresa que já vai levar 30 vagas que ela tem para essa primeira ação. Gente, que massa. Para que se essa pessoa chegue lá, eu quero trabalhar, a gente já vai fazer o currículo dela, ela já vai passar no RH dessa empresa, que já vai estar lá conosco, e que se ela quiser, ela já sai dali quase... Empregado. Não vou falar empregado, porque depende da empresa, né? Mas ela já sai com mais de meio caminho andado. Que legal. Então, assim, Matheus, hoje eu não consigo te falar ainda com exatidão o que está acontecendo. Tá? Eu escuto tanto isso dos empresários, recebe auxílio, não quer trabalhar. Mas às vezes eu escuto também do funcionário, mas eu queria ganhar mais. Entendi. Porque a informalidade hoje, e aí essa estatística, eu não estou desempregado porque eu não estou procurando emprego, é justamente por isso. Talvez eu trabalhe de maneira informal. Eu não tenho CLT, mas eu trabalho de Uber, de motorista de aplicativo, eu trabalho de diarista. Sim. E às vezes eu ganho muito mais do que a empresa me proporcionaria. Porque aí você pode ter até uma flexibilidade de horários, né? Exato. E às vezes eu ganho mais mesmo, financeiramente mais. É claro que existe um outro lado da segurança, de estar registrado. Eu tenho uma segurança contra acidente, férias, 13º e tudo mais, e toda a segurança trabalhista que o Brasil dá, mas é uma opção. Sim. É uma opção. A informalidade hoje é uma opção. Mas ainda não é aquela pessoa que chegou lá.
Porque se eu estou na informalidade e eu não quero sair, eu não teria ido no balcão de empregos para procurar a vaga. Sem dúvidas. Então, cadê a chave? Nossa. Mas esse é um levantamento que a gente já está fazendo, tá recente ainda, a gente está coletando esses dados, colhendo esses dados, e eu espero em breve já ter um overview disso, para aí sim a gente poder tomar algumas ações junto às empresas, junto a essas pessoas. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade, são 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse já o site varginhaonline.com.br. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R. Rodrigues Pereira Júnior. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Estou falando da questão de emprego, empregabilidade seria por aí. Vocês têm feito esse papel. E assim, Matheus, tem um outro pensamento que eu acho que tem que perpassar por aqui, que é o seguinte. Henrique, vamos fazer capacitação. Vamos fazer capacitação. Porque isso vem na cabeça. Sim. Pô, eu venho da educação, né? Então, qual que seria a ferramenta melhor? Bom, vamos capacitar, vamos qualificar. Sim, uma formação, um treinamento, um curso. A maioria das vagas não necessita capacitação, Matheus. E nem assim. O empresário está quase falando assim, ó. Por favor, assim. É alguém que queira, vem que eu treino, eu capacito, eu preparo. Entendi. É alguém que queira trabalhar. Então, traz para cá que a gente dá um jeito. Então, assim, o problema não é a exigência dessas vagas. A maioria delas não precisa de experiência, não precisa de qualificação específica. Já falando um pouquinho da secretaria, nós temos... a maior parte delas estão voltadas para a logística, auxiliar de logística, temos muitas para construção civil. Então, não são vagas que necessitam e que o empregador não está pedindo experiência prévia nem algum tipo de qualificação. Então, oferecer qualificação para vagas que não precisam de qualificação, é claro que tem um papel social dessa pessoa, né, querer se qualificar e tudo, mas é o que eu digo, se eu não tiver esses dados, se eu não levantar isso com muito cuidado, a gente vai começar a dar tiro no escuro. Então, eu acho que é para isso, eu acho que eu vou qualificar para aquilo, e talvez exista uma dor que a gente não tenha visto ainda e que a gente não está conseguindo solucionar. Sim, com certeza. E agora a gente falar de números da economia de nossa cidade, perspectiva de crescimento, se você já tem uma perspectiva para os próximos meses, os dados mais recentes que a gente tem também. Ótimo. A gente vem batendo recordes, né, Matheus, em Varginha, onde já se pensou que em Minas Gerais, né, o estado das minas, do minério, a cidade que mais exportaria seria Varginha e seria no café. Olha! Eu vou parafrasear o governador... No estado? No estado. Uau! Então, assim, eu vou parafrasear o governador. Eu acho que não tinha que chamar Minas Gerais, tinha que chamar Agro Gerais, né? Já se pensava, já era especulado, mas hoje a gente tem esse dado real. Então, Varginha hoje é a cidade que mais exporta em Minas Gerais e não é mais exporta café, que foi uma posição sustentada. Hoje, Varginha é a que mais exporta no estado, tá? Que legal, hein? Mais do que minério. Que é a origem, né, do estado. Exato. Então, a gente está à frente aí das cidades mineradoras, Araxá, enfim, as cidades que exportam minério. Varginha já acumula aí na casa de 0,8 bi de dólar de exportação. Então, os olhos já se atraem para Varginha hoje de maneira orgânica.
Então, que bacana, hein? Hoje o mundo corporativo já enxerga a Varginha com outro olhar. E é claro que isso é feito de um trabalho, Matheus. Não foi porque agora saiu esse dado que... Não, isso é um trabalho feito... Uma construção, né? Uma construção de muitos anos, que vem trazendo uma robustez econômica para o município. É claro que esse número ele vem pautado pelo café. Tá? O café ainda que é o principal produto, né? É o principal produto de exportação. Mas o café ele traz uma cadeia consigo. Não é só o grão. Então, você tem o produtor, você tem as cooperativas, você tem os traders, você tem os escritórios de corretagem, você tem o café especial, aí você tem a logística, o transporte, a exportação, o próprio porto seco. Então, você traz uma cadeia... Que estrutura gigante, né? É um ecossistema. Você tem a inovação, você tem a tecnologia, e a gente costuma brincar. Esses dias eu recebi aqui na prefeitura um grupo de 40 pessoas do estado do Rio, entre secretários, secretários de desenvolvimento econômico, que vieram conhecer Varginha, conhecer esse ecossistema, né? E aqui, Matheus, nós temos um trunfo que a gente consegue trazer a tradição do café tradicional, tá arraigado a nossa história de país, junto com a inovação, com a tecnologia. Que legal. Então, assim, a gente tem números estratosféricos de exportação de café aqui, mas a gente tem uma Fundação Procafé, por exemplo, que é referência de tecnologia no café para o mundo inteiro. Nós temos um centro de excelência do café aqui. Nós temos cooperativa Minasul, uma cooperativa gigante. Então, você tem desde o produtor até a tecnologia, a inovação, startup. Então, é um ecossistema muito aquecido. E que ele acaba, Matheus, trazendo para sua cadeia outras coisas, né? Sim. Bom, se Varginha ficou tão forte pelo café e ele tem uma logística tão forte, essa logística ela não é só para o café, ela funciona para tudo. Sim. Ela funciona para, por exemplo, para as farmacêuticas. E hoje a gente tem um corredor farmacêutico aqui, porque essa logística está especializada. E assim sucessivamente. Então, hoje, é claro que o que eu mais escuto, por exemplo, é assim, Henrique, mas Varginha vai ficar dependente do café? E se acontecer alguma coisa, né? Por isso que temos que aproveitar isso e criar o que a gente chama de diversidade econômica. Então, eu preciso aproveitar que eu tenho uma robustez na cadeia do café e começar a abrir uma diversidade econômica em torno disso. Então, de trazer com esse olhar outros negócios também que diversifique essa economia e que traga outras fontes também. Tá? Então, hoje o nosso papel é esse, é fortalecer a cadeia do café, que já é forte, e deixá-la o mais forte possível, e aquilo que pudermos apoiar, nós vamos apoiar, mas trazer também uma diversidade que corrobore com isso para que a gente expanda cada vez mais. Show! Aí você tem um número para compartilhar com a gente de porcentagem de crescimento ou de perspectiva? É difícil, Matheus, porque assim, quando a gente fala de crescimento, tá? Novamente eu poderia extrapolar aqui, trazer dados, e não só extrapolar, mas trazer dados. Mas eu acho que tem um ponto, Matheus, que eu venho tentando deixar isso sempre com a minha equipe muito claro. A gente não quer um desenvolvimento a qualquer custo, tá? Então, é quase uma competição, sabe, entre as cidades, assim, a qual tem o PIB maior, né? Exatamente. E aí é uma competição, fica todo mundo tentando aumentar. Hoje eu acho que o foco não é esse. Hoje Varginha encontra-se, Matheus, numa balança muito bem equilibrada, tá? Então nós temos uma economia extremamente pujante, uma economia, como eu disse, que é referência nacional. E com muito potencial. Com muito potencial. Mas, ao mesmo tempo, Matheus, nós estamos na segunda cidade mais segura, que é Varginha. Olha, ainda tem esse dado, hein? Nós estamos numa cidade que é referência em saúde. Não sei se todo mundo sabe, o Hospital Regional é referência para 156 cidades. O Bom Pastor é referência para 53 cidades. É mesmo? Sim. Então, a gente tem uma segurança pública de altíssima qualidade, uma saúde de altíssima qualidade, uma educação de altíssima qualidade. Então, assim, nós crescemos economicamente, mas também temos uma balança de qualidade de vida muito boa. A gente sai aqui na rua com o celular na mão, conversando. Em quantos lugares isso não pode acontecer? E quantos lugares isso não pode acontecer? Tem uma passagem disso, Matheus, que eu gosto de contar.
não vou falar o santo, teve uma empresa que veio para cá, e aí a gente estava conversando, assim, num evento de inauguração com o presidente Latam deles, América Latina. Henrique, tal, prefeito, obrigado pela força e tudo. Nossa, mas nós tivemos um problemão. E aí? Falei, putz, problemão, né, cara? Aí minha cabeça já começou, né? Gente, qual será que é o problemão que eles estão tendo em Varginha, né? E na frente do chefe ainda, né? Poxa vida. Falei, eu vou ter que correr esse risco, né? Pô, muito curioso. Eu falei assim, pô, qual o problema? É uma empresa que veio para Varginha. E aí, quando eles vieram, Matheus, eles fizeram um forms. Porque eles falaram o seguinte, falou, Henrique, não tinha como eu trazer todo mundo de fora, obviamente, não era esse o intuito, era contratar de Varginha, mas também não dava para contratar 100% Varginha, Sim. né? Porque eu tenho TI, tem RH, então alguma coisa nós tínhamos que trazer de São Paulo e até para treinar o pessoal daqui para a operação acontecer. E aí eles lançaram um Forms, mas achando que ninguém ia querer vir, né? E aí colocaram lá, os mesmos salários, os mesmos benefícios, assim, no cabeçalho para a turma já pensar, não, quero ir. Quero ir. E aí qual que era o problema? Todo mundo quis vir? Todo mundo quis vir. Nossa. Todo mundo quis vir. Então pensa, trocar aquela rotina de São Paulo que você gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Nossa. Numa qualidade de vida igual a nossa. Tá? Então, obviamente, isso iria acontecer, né? As pessoas sabem disso hoje. Então esse foi o problemão. Esse foi o problemão. Era aí, então, selecionar quem que viria. Mas era um problema bom e um problema deles. Sim. Né? Justamente por isso, Matheus. Então, não sei se a gente quer essa economia a qualquer custo, sabe? A gente quer uma economia, um crescimento sustentável. Eu acho que esse é o principal objetivo hoje. E algo construído, né? Algo construído. Então, toda empresa hoje que vem nos procurar via direta ou via governo do estado, que faz um trabalho fantástico via Investe Minas, essa é uma análise que a gente precisa fazer. Qual é o benefício para o varginhense que essa empresa está trazendo? Qual é o impacto social que essa empresa traz para a gente? Quais são os programas sociais que ela tem? O que ela traz de fato? Não só de empregabilidade, não só de faturamento, mas o que ela traz para a Varginha de fato, né? E de novo, o que o empresário daqui também precisa de apoio para crescer mais? Talvez eu não preciso trazer de fora. Talvez o daqui pode crescer mais. Pode resolver. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar sobre bens que não podem ser penhorados. Matheus, recebemos também muito esse questionamento. Alguns bens são impenhoráveis. Vamos aqui explicar isso de maneira bem didática para as pessoas que estão nos acompanhando. Se você está devendo, Matheus, alguém e você não paga espontaneamente a sua dívida, eventualmente os seus bens serão alvo de penhora. Os seus bens servirão para pagar a dívida. Sim. Você tem veículos, você tem imóveis, você tem um dinheiro guardado no banco, você tem um café na cooperativa, você tem um gado no pasto, você tem bens. Os seus bens poderão servir para pagar a dívida que você não honrou. Muito bem. Mas alguns bens, eles são impenhoráveis. Por exemplo, a sua residência, a sua casa de morada. Ela pode valer 5 milhões de reais a sua casa. Ela é impenhorável. Mas se você tem uma casa de aluguel, uma segunda, uma terceira, os outros bens são penhoráveis. A que você usa... Casa de morada ela é impenhorável, né? O que nós chamamos de bem de família. Você não pode penhorar, por exemplo, as ferramentas de trabalho de alguém. Você não pode penhorar o táxi do taxista. Sim. O barco do pescador. Entendi. Os equipamentos de dentista do dentista. As ferramentas do mecânico. Porque se você penhorar essas ferramentas, aí que realmente ele não terá material para o trabalho. Se você penhora o barco do pescador e a sobrevivência dele depende daquele barco. Mas aí tem aquela pessoa, mas ele não pode penhorar a minha moto porque eu uso a minha moto para o trabalho. Como assim usa a minha moto para o trabalho? Você é um motoboy? Faz entregas com a sua moto? Não, eu vou para o meu trabalho de moto e volto para casa de moto. Não. Aí não. Aí Entendi. não. Você não usa para o exercício da sua atividade profissional.
Então, se você tem um imóvel apenas, que é a sua casa de morada, essa é impenhorável. Salário pode ser penhorado? Sim, há vários entendimentos que o salário pode ser penhorado, não na sua totalidade. Tem várias decisões onde o judiciário penhora, por exemplo, 30% da renda do devedor. É possível. Então, joias de família, há discussões a respeito que não podem ser penhoradas, livros não podem ser penhorados, né? Sobretudo os livros do advogado. Agora, os bens que guarnecem a sua residência, a sua TV, a sua geladeira, o seu estofado, o seu mobiliário, também não podem ser penhorados. São alguns exemplos, né? Mas aqui, em razão do nosso curto espaço de tempo, nós não temos aqui condição de delinear todas essas situações, mas são apenas alguns bens que não podem ser penhorados. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359-8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. Nossa, muito abrangente o trabalho de vocês. Sim. Tem essas nuances todas, né? Essas nuances todas. E aí você estava falando da questão de atração, né, de empresas para Varginha. Nos últimos tempos, muitas empresas andaram vindo para cá, né? Sim. Nessa pegada que você falou, né? Com esses critérios, vamos dizer assim. Com esses critérios. Acaba que assim, como eu disse, Matheus, por ser um governo de continuidade, isso foi construído. Então, se entendeu isso num passado recente e essa base ela foi construída, né? Então, hoje, o município ele é muito robusto na sua política de recebimento dessas novas empresas justamente por isso, porque foi algo construído, foi algo entendido em gestões anteriores e que fomentou isso de uma maneira muito efetiva. Então, hoje a gente tem uma política muito clara para as empresas que chegam, é um diálogo muito claro com as empresas que chegam, as contrapartidas elas têm que ser muito bem evidenciadas, óbvio, o município ele tem as suas políticas de benefício. Sim. Tá? Não só para as que vêm, mas para que estão aqui. Isso é muito bem desenhado. Isso tem que ser comprovado para a gente de uma maneira muito eficiente, muito eficaz e muito transparente para que isso aconteça. Não estou falando também que a gente vai colocar 1000 barreiras, pelo contrário. Não, claro. Vocês Mas querem tem que facilitar, mas tem que seguir uma certa regra, né? Tem. E eu costumo dizer isso com a minha equipe. O rito processual ele tem que ser muito respeitado, justamente para que a gente não deixe nenhuma aresta aí nesse meio do caminho, para nenhuma pega, para nada que nos venha, enfim, recorrer lá na frente. Ou Desandar em algum... Não. A gente tenta amarrar o máximo possível para que essa empresa seja uma empresa saudável, que tenha um impacto social positivo sempre, sabe, Matheus? Legal. Eu queria agora uma história. Quem assiste podcast ou ouve adora uma história. Eu queria algo que conectasse. Se você tem, né, alguma história de alguém que foi impactado pelo trabalho de vocês na secretaria, seja alguém procurando emprego, seja uma empresa instalando aqui, não sei, algo que vem aí na sua mente, você acha que quem está ouvindo pode gostar ou ver valor, né, nesse comentário, nesse feedback que você vai passar para a gente. Tá. Novamente eu não vou contar santo aqui, né? Porque claro. falar nome das empresas sem autorização, Sim. né? Mas assim, Matheus, eu acho que o impacto mais positivo que a gente pode ter é de crescimento pessoal, tá? Eu poderia discorrer aqui durante, sei lá, muito tempo ainda falando diversos dados sobre Varginha, sobre como crescemos, como o município cresceu, mas dificilmente isso vai ser
percebido de maneira direta por quem nos ouve. Tá? É claro que essas pessoas percebem tudo isso que a gente está falando. A segurança de Varginha, a economia robusta. Esses dados eles acabam perpassando o nosso dia a dia. Né? Com uma infraestrutura muito boa, com um serviço que é muito bom municipal, isso tudo é amparado por uma economia também. Tá? Então isso é percebido, mas é percebido de uma maneira indireta. Tá? Eu não paro todo dia para pensar, nossa, o asfalto aqui tá bom, por que será que o asfalto daqui tá bom? Não faz isso. Não faz, tá? Não é assim. Então, Matheus, nesses 6 meses que nós estamos à frente, né, da secretaria, ouvir os relatos de quem está nas empresas daqui e de que conseguiu crescimento pessoal e profissional, e de pessoas que são de Varginha ou de pessoas que escolheram vir para Varginha e que aqui arrumaram uma oportunidade, que conseguiram uma oportunidade e hoje ocupam excelentes posições e que mudaram a vida das suas famílias. Olha. Isso é fantástico. Esse é um impacto social, porque esse vai ser percebido diretamente, sabe, Matheus? E aí a gente não tem uma, não tem duas, não tem 3, a gente tem um monte desses casos. Um monte. Ah, Henrique, eu comecei no chão de fábrica e a empresa me deu a oportunidade de crescimento e hoje eu sou diretor. Ah, Henrique, eu comecei como estagiário e hoje eu estou num cargo de gerência. Ah, Henrique, eu comecei aqui... E aí tem um dado que é, enfim, bem recente, de alguém que era semi-analfabeto depois de adulto e que foi estudar depois de adulto e que teve essa oportunidade de crescimento e tudo mais e que hoje mudou. Aí sim. E aí, como educador, eu sou até suspeito, né? Porque isso, de fato, me emociona. Porque esse é o resultado final que a gente quer. Esse é o resultado final, Matheus, assim... Teve uma passagem, agora você me fez lembrar, né? Provocando, assim. Logo na primeira semana, a gente estava apoiando um processo seletivo de uma farmacêutica aqui. Porque elas estão afastadas do centro, então pensa, pô, já está difícil arrumar esse funcionário. Essa pessoa tem que deslocar até o Porto Seco, por exemplo, ou até o condomínio Valita para ir lá fazer a entrevista. Então, esse é um apoio que nós da secretaria fazemos. Então, a gente tem um espaço dedicado a isso. Então, essas pessoas, a gente está no centro, né? Então, a gente estava apoiando um processo seletivo desse. E aí chegou e era período de férias, era janeiro ainda. Então chegou um pai, um pouco mais velho que eu, talvez, com um menino mais ou menos da idade do meu menino, do meu filho. E aí falei, putz, aí já me pega. E aí já me... Nossa, porque o menino provavelmente estava de férias, né? Sim. E aí, com o pai. E aí o pai deixa o menino do lado de fora para fazer a entrevista. Falei, ai meu Deus, que vontade de abraçar esse menino. Vem cá, o que você quer? Sim. E ele assim, claro, sem saber o que estava acontecendo, né? E assim, felizinho, brincando lá. E o pai de dentro, é uma sala de vidro, e o pai dentro na entrevista de olho, né? Nele, para ver se ele não foi embora. Mas ao mesmo tempo procurando um emprego. Então assim, é isso, Matheus. O final da conta do dia, do 0,8 bi de dólar e tudo mais, ele tem que refletir nesse pai de família. Sim. Ele tem que chegar nesse cara. Para fazer sentido. Para fazer sentido. Então não adianta a gente ficar falando aqui disso tudo se a política pública no final ali, no usuário final, que é o munícipe, ela não estiver chegando. Então, a atração de investimento, o fortalecimento desse relacionamento, a capacitação e a empregabilidade, ela tem que estar nesse sujeito. Ela tem que resultar nesse sujeito. Sim. Ela tem que mudar a vida desse cara. Ele sai dali empregado e dali ele sustenta a família dele. E dali ele quer o mais, e dali ele vai evoluir. E esse menino, provavelmente, que eu não sei o nome, que eu não sei aonde está... Mas te marcou de alguma maneira. Participou desse processo. E aí sim. E aí esse cara sai empregado, porque eu fui lá depois e falei, pelo amor de Deus, o que deu a entrevista dele? E ele sai empregado. Ah, que bom, hein? Ufa. Aí sim. Aí o trabalho vale a pena. Que ótimo. Aí faz sentido. Aí, de novo, não é a competição pelo ranking de PIB do sul de Minas, não é quem está na frente, quem está atrás, não é quantos bi de dólar que foi, não.
é esse cara. E assim como tem tantos Josés, tem tantas Marias, tem tantas... E aí seria muito fácil, muito confortável a gente sentar aqui e falar assim, mas o Bolsa Família, blá, 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 blá. Tá, tudo bem. Mas existe uma parcela de Josés, de Maria, de Luiz, de Paula, que estão lá, com o filho, procurando um emprego, porque não tinha naquele momento com quem deixar, e mesmo assim foi lá, encarou, sem covardia, com muita honestidade, e que conseguiu um emprego. Aí faz sentido. Fantástico, hein? Fantástico. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar com o Cássio sobre quais são os benefícios físicos que o CrossFit pode oferecer. Esse é interessante, hein? Esse é muito bom. É o mais pedido, né, pela galera. O CrossFit, ele faz adaptações neuroendócrinas. Então, ele melhora a tua questão hormonal. Melhorando a questão hormonal, ganho de massa muscular, emagrecimento, melhora na questão de saúde dos exames, frequência cardíaca regular, glicemia regular, tudo bem organizado. Baixo colesterol um cadinho. Baixo colesterol, bastante. Ele tem muita ligação com o colesterol, ajuda muito, porque o treinamento de alta intensidade, ele causa isso, né? E o nosso corpo também, mesmo treinando em alta intensidade, em alguns momentos ele se adapta àquilo lá. E por que como no CrossFit você treina constantemente variado, você vai fazendo essa mudança e teu corpo sempre tem que estar naquele Não acostuma, né? Não. Se adapta. E aí isso vai tendo muito ganho pro corpo, porque vai gastando mais caloria, vai trabalhando regiões musculares diferentes, trabalha o corpo como um todo. Então, por ter exercícios muito funcionais, você trabalha, dependendo da musculatura, várias vezes. Sim. E com intensidade diferente. Tudo bem que é intensidade diferente, mas você vai trabalhar na semana várias vezes. E por ter muita modalidade distinta, então eu levanto peso, faço força, parte muscular, eu faço cardiorrespiratório, então eu consigo ter aquele emagrecimento, eu faço exercício de ginástica, resistência muscular localizada, centro do corpo mais forte. Então é muito completo. Então a chance de emagrecimento, a chance de ganho muscular é muito grande. Só que eu gosto de ressaltar sempre atrelado a uma boa alimentação. Sempre atrelado a isso. Os dois andam juntos, né? Os dois andam juntos. E a filosofia da CrossFit é bem nesse sentido. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental. E quem quiser mais contato, a gente tem um WhatsApp 984 38 4442. B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo. Além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro, ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @bsilvafotógrafa, e prepare-se para se emocionar. E agora sim, se a gente for colocar, se tudo continuar da maneira que está, o crescimento acontecendo dessa forma, o que você vislumbra aí no horizonte para o futuro, nas perspectivas para os próximos anos? Tá, Matheus. Hoje a gente tem alguns desafios, tá? E aí eu vou falar de desafio porque é o futuro, né? Primeiro, eu acho que é trazer, como eu disse, essa diversidade econômica. Varginha, hoje, ela tem uma economia baseada em serviços. Serviços é o que mais traz faturamento e é o que mais gera a economia aqui. E aí ele vem acompanhado aí de indústria, enfim,
Mas Sim. hoje a Varginha é uma cidade que vende serviços, tá? É trazer uma diversidade também para outros tipos de indústria e outros tipos de economia. Então, fazer diversidade econômica. Tá, somos fortes para o agro? Então vamos trazer outras coisas voltadas para o agro também, além do café. Vamos fortalecer o que é forte, temos que fortalecer, apoiar o café, eu acho que isso é fantástico, mas temos que começar a pensar também numa diversidade econômica do agro, de outros tipos de indústria, as próprias farmacêuticas é um exemplo disso. Então, trazer diversidade econômica. Isso para ser saudável, tá? É aquele velho ditado, não vamos deixar todos os ovos em uma só cesta. Perfeito. Tá? De novo, o café é mega importante. Ele traz o nome de Varginha, ele leva o nome de Varginha para o mundo, mas a gente precisa pensar, apoiá-los e também pensar em diversidade. E existe talvez um desafio, porque assim, Matheus, a gestão pública, ela tem um prazo de validade. Eu tenho um mandato, 4 anos. Sim. No cenário mais otimista, 8. Certo? A gente tem data para entrar e data para sair. Sim. É o que nós vamos deixar. Um legado. Esse é o lance do negócio. É o que eu vou fazer, qual base eu vou deixar para daqui a 10, 20, 30 anos. Existe um movimento que a gente quer começar a fazer aqui, que já vem sendo feito. De novo, Varginha tem a tradição, mas tem a inovação, tem a tecnologia arraigada. A gente acabou de falar de um parque tecnológico que está sendo inaugurado, constituído aqui em Varginha. Então, nós precisamos ter essa visão também, Matheus. Varginha é um município que em território não é gigante. Tá? Uma hora, esses limites vão chegar. Sim. Não é um município em territorialidade gigante. Então, vai chegar. As divisas vão chegar. E aí? E aí parou o crescimento. Pois é. Vai ser em 4 anos? Não. Não vai ser em 4 anos. Muito provavelmente também não em 8. Mas ele vai chegar. E aí como vão estar os nossos filhos, os nossos netos nessa Varginha verdade, do futuro? Então talvez o investimento em tecnologia e inovação agora seja o grande desafio para nós. Pelo menos é o que nós estamos visualizando. Empresas de base tecnológica, startups, empresas que talvez necessitem de um espaço menor, mas que gerem faturamento e que giram a economia. Assim como nós temos N exemplos disso, tá, Matheus? São José mesmo, né? Como eu disse, da minha formação no Parque Tecnológico, é um exemplo disso. São José dos Campos é um exemplo disso. Florianópolis é um exemplo disso. E eu sempre gosto de citar Florianópolis. Pensa, Matheus, Florianópolis é uma ilha. Sim. Não pode ter indústria. E aí? Pois é. Como é que ia crescer? Para onde que ia? A gente não pode pôr indústria, não pode pôr grandes fábricas. E aí? Então, lá atrás, há, 40 anos atrás, se pensou nisso. Bom, vamos investir então em tecnologia. Vamos investir em empresas de base tecnológica. E hoje Florianópolis é um epicentro de inovação, um epicentro de inovação tecnológica e que vende tecnologia para o mundo inteiro. Tá? E que gera uma economia, que gera um trabalho diferente. Massa, hein? Porque isso também, Matheus, assim, eu estou na academia ainda, né, na universidade. Eu continuo como professor. Os nossos jovens já são jovens diferentes de nós quando éramos jovens. Não, somos jovens ainda, né? Claro. Bom. Super. Mas essa molecada vem diferente, né? Com uma outra cabeça, com uma outra percepção de mundo, com uma outra percepção de trabalho. Sim. E será que a gente ficar a ferro e fogo tentando... Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, existem outras formas de economia, existem outras formas de produção, outras formas principalmente de digitalização. Olha isso aqui. Onde a gente já pensou num modelo desse, chegando para, sei lá, quantas pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Então, essa molecada está muito conectada com isso, em novas formas de empreender. Então, trazer essa tecnologia, essa inovação junto com o que a gente tem de tradição, talvez seja uma fórmula de sucesso. Nossa, com certeza. Aqui, se deixar, a gente vai conversar a noite toda, porque são temas muito interessantes. E a sua abordagem é muito interessante também. Você é bem didático.
Obrigado. Isso facilita bastante a nossa conversa. Assim, a gente deu um giro aqui nas principais informações da secretaria, do seu trabalho, da economia da cidade, mas eu queria te perguntar, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado ainda nesse bate-papo que você acha que não pode ficar de fora antes da gente já ir encaminhando para a reta final dele? Bom, Matheus, eu acho que você disse correto, né? Gambá cheira gambá, né? Você já viu que eu falo pouco e se deixar aqui, acho que a gente pode trazer uma cerveja, né? Já faz uma rodada de petisco aqui, né? E a gente vai embora, né? Mas muito gostoso, assim. Eu tô muito à vontade, né? Que isso bom. Isso é bom. Isso é ótimo. Mas eu acho que não, Matheus. Eu acho que a gente consegue passar por tudo aquilo que eu acho que era a mensagem para hoje, né? Claro que a gente pode destrinchar tudo isso de N formas. Talvez algumas coisas importantes. A gente tem um dado que talvez seja importante aqui. Até hoje, Matheus, assim, em 6 meses nós já abrimos aí por volta de... Porque lá na secretaria nós temos a Sala Mineira do Empreendedor, que é uma parceria com o Sebrae. Então a gente facilita também para micro, para MEI, abertura de CNPJs, abertura de empresas. Ah, que ótimo, tá? hein? E hoje a gente já está aí, passamos das 600 CNPJs abertos nesse ano. Então, assim... Bacana. A gente vai passar de 1.000 CNPJs abertos. E vocês apoiam também os pequenos empreendedores, né? Apoiamos também os pequenos. Então não é pensar nessa cadeia, porque às vezes isso é às vezes até uma barreira. Ah, não, eu não vou na Secretaria de Desenvolvimento porque eles estão pensando sempre nas grandes, sempre. Não, nós temos programas voltados para o pequeno, para o médio, para o micro, para o MEI. Às vezes o pequeno precisa de uma sala de reunião para fazer um encontro. Estamos abertos. Legal. Às vezes o pequeno precisa de um apoio, de alguma questão específica. Estamos abertos. Ótimo. A gente está até com um plano de ação muito voltado para isso esse ano, de promover palestra, promover encontros, debates, capacitações, não só para quem quer buscar o trabalho, como a gente está falando, mas para quem quer empreender também. Isso é importante dizer, sabe, Matheus? Fantástico. Isso gera economia também. Novamente, Varginha é uma cidade de serviços. Cada serviço desse é um CNPJ composto de CPFs. Então, essas pessoas também estão aqui e a gente apoia e a gente tem um plano de ação muito, muito robusto para apoiá-los. A gente tem uma Secretaria de Turismo e Comércio que também os apoia, mas a gente entende que também perpassa pelo desenvolvimento econômico. Então, estamos de portas abertas para todos os tipos de negócios. Todos. Perfeito. A gente tem até... Não sei se eu posso dar um spoiler. Pode, não sei quando vai ao ar, né? Não, vai no comecinho de julho. Ah, não, então eu posso falar. Amanhã a gente vai ter o anúncio... Depois de amanhã, a gente vai ter um anúncio do Rede Sim Mais Livre, que é uma iniciativa junto com o governo do estado de facilidade para esse empreendedor. Então, a maioria dos CNPJs vão poder ser abertos imediatamente. Sem burocracia. Sem burocracia. Então, assim, em minutos... você consegue estabelecer a sua empresa e poder já produzir, poder faturar. Então, isso é um passo que Varginha conseguiu aderir muito rapidamente. Então, não são todas as cidades de Minas que estão com isso. E depois de amanhã a gente anuncia isso para o varginhense, porque é um baita de um benefício para o munícipe que quer empreender, que quer ter seu negócio. Então, esse é um dado mega importante para a gente. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário aqui nessa 10ª temporada do nosso podcast. Estou recebendo hoje a empresária Márcia Souza Araújo. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, viu, Márcia? Obrigada, Matheus, é um prazer enorme estar aqui com você. E hoje a Márcia vai falar com a gente sobre o que valoriza e o que desvaloriza um imóvel na hora da venda. Um ponto que eu considero assim, principal do imóvel é você fazer uma boa limpeza no imóvel, para trazer uma atratividade para o cliente que vai visitar. Legal. Quando eu falo uma boa limpeza, eu não quero dizer simplesmente você limpar um chão, nada disso. Uma boa limpeza é você dar um aspecto gostoso, novo para o imóvel, que engloba não só a limpeza, né, no sentido da palavra, dos ambientes, mas uma limpeza de parede, passar uma tinta, cuidar de um muro que tiver, às vezes, descascando, ou que tiver irregular, ou que tiver faltando alguma pedra, alguma coisa, nesse sentido.
Olhar para o jardim. Tem muitas casas que têm jardins maravilhosos, aí a pessoa coloca a venda e deixa lá aquele negócio abandonado, aquele mato numa altura quase tampa, gente. Né? Aí você vai entrar no imóvel, o imóvel está todo sujo, todo largado, isso desvaloriza demais o imóvel. Quando você vai visitar um imóvel, pensa você, Matheus, você entrando no imóvel, entre você entrar em um imóvel que está bem cuidado, com um jardim limpo, o imóvel que tem piscina, por exemplo, com a piscina ali, manter a piscina limpinha, com a água, né, daquele jeito que você chega, você fala assim, nossa, se você gosta de piscina, você chega e fala, nossa, esse imóvel que eu quero. Então, isso tudo faz parte de uma valorização melhor de um imóvel. E pode ser um peso da pessoa escolher na hora. Exatamente, ali, né? Porque a gente vê muito isso quando o imóvel está abandonado, quando você vê que a pessoa não cuida deste imóvel, o próprio cliente sabe disso. E aí ele sempre vai fazer uma proposta abaixo do valor, porque ele vai ficar pensando, nossa, se esse imóvel está aparentemente desse jeito, como é que está telhado, como é que está a caixa d'água, como é que está, sabe? Que custos eu vou ter com esse imóvel a hora que eu adquiri ele. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. Para a gente fechar, eu sempre termino as minhas entrevistas aqui com um quadro que chama Top 5, com 5 preferências pessoais aí do convidado. Topa? Nossa, essa eu não me preparei, hein? Topo, vamos Ótimo, lá. Assim que é bom. Sem nada combinado. Com quem você gostaria de tomar um café? Essa Pô, tem tanta gente, cara. Pode ser famoso, pode ser anônimo, pode ser nacional, pode ser internacional. Nossa, essa é muito difícil, cara. Eu tenho uma lista de gente. Põe os 3 então. Posso fazer um happy hour com a galera? Pode ser que já faleceu. Pode. Eu acho que Churchill. Eu queria muito tomar um café com esse cara. Legal, hein? Queria muito tomar um café. Nunca me responderam isso. Já? Nunca me responderam. Nunca? Não. Tá. Legal. Eu gosto de literatura, eu gosto de história da arte, e a biografia do Churchill tem um livro que é muito legal. Assim. Então, como se pensou a política, porque era um cargo político durante, talvez, um dos piores episódios que a gente teve, que foi a Segunda Guerra Mundial. E você pensar nisso, como que alguém conseguiu tomar essas decisões e tudo mais. Putz, esse cafezinho eu pagaria. Para onde você gostaria de viajar sozinho? Putz, sozinho? Matheus, sozinho hoje é uma coisa que é inimaginável. Impossível, né? Inimaginável. Todo mundo me responde isso. Né? Vou ter que mudar a pergunta. Tem que mudar. Não dá para levar ninguém. Mas assim, Matheus, um lugar que eu queria muito conhecer e que talvez... Sozinho ou acompanhado? Não, com certeza seria acompanhado da minha esposa, do meu filho, da Bia, do Vitor, que são tudo para mim. Mas talvez hoje China. Olha. Tenho muita vontade de conhecer a China. Eu acho que a gente, e pensando economicamente, tá? Também. Eu acho que a gente tem barreiras ainda de senso comum com a China. Às vezes a gente conversa com os empresários sobre China, uns já torcem o nariz, né? Comunista, não sei o quê. Mas a China é um lugar que a gente precisa ter olhos para ela hoje. Ela é líder econômica e de mercado em N setores. Inclusive, eu acho que hoje, Matheus, a gente exporta muito para os líderes de compra do café de Varginha, estão Estados Unidos, Bélgica e Alemanha. Mas eu acho que num futuro bem próximo vai ser a China. Sim. A China já teve anúncios de compras
bitrilionárias de café do mundo e, obviamente, de café do Brasil. Mas não só pelo fato econômico e tá aparecendo aqui um workaholic, não, mas para conhecer de fato essa cultura que pra gente às vezes ainda é nebulosa, assim. Será que é comunista? Sim. Mas como que é essa agressividade capitalista num país comunista? Então eu queria conhecer. Legal. Qual foi o dia mais inesquecível da sua vida? O dia que o Vitor nasceu. Ah, legal, hein? Esse não tem como. Qual foi o último vídeo que você assistiu no YouTube? Porra, aí foi daqui. Oh, muito bom! Porque quando eu fiquei sabendo que eu viria, eu falei, bom, vou olhar como é. Qual que você assistiu? Eu assisti o da Rafa, da fisioterapeuta, que eu nem sei de qual temporada que foi. É da anterior, E assisti o da Escola Mineira de Direito, que eu acho que foi o último. Que saiu ontem. Que bom. Qual conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás? Sua versão 2025 para a versão 2015. Nossa, e essa putz, coincide com o momento que foi, de fato... Sim. Mas, Matheus, vamos lá. Rapidinho, tá? Para não também, toda pergunta o cara vai alongar muito. A educação mudou minha vida, Matheus. Mudou. Eu cresci numa Coab, num conjunto habitacional. E os meus pais me deram o que era de mais importante, que era educação. Educação e caminho, tá? Então, quando eu volto para lá atrás, em 2015, talvez até um pouquinho mais, sabe? O conselho que eu daria era, a educação ela vai dar certo. Porque por muitos momentos, Matheus, eu achei que não daria certo. Eu titubeei nesse meio do caminho. Olha. De pensar, falar assim, putz, será que tanto esforço vai de fato me tirar daqui? Será que tanto esforço vai de fato me levar em algum lugar? Será que essa educação que todo mundo promete, que dá... Então, o conselho que eu daria lá atrás era assim, pode continuar, que vai dar certo. Muito bem, parabéns aí pela trajetória e pela inspiração também. Obrigado. Que top, foi muito bom poder conhecer um agradeço. pouquinho mais de você, dos seus trabalhos, da sua visão aí na secretaria. Desejo muito sucesso para você, Obrigado. ainda mais do que você já tem, e que venha muita coisa boa aí no seu caminho e também aí no caminho econômico da nossa cidade. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço pelo espaço, pela abertura, tô muito confortável pelo papo. Eu acho que você consegue deixar a gente à vontade aqui, né? Para quem não vê, tem todo um cenário, né? Mas, assim, tô muito à vontade. Obrigado pelo convite, pela abertura. Eu acho que eu tava vendo, não vi agentes políticos convidados, né? Passando, assim. Então, essa preocupação de trazer um conhecimento do que é o meio público, né, para o seu telespectador, para o seu ouvinte. Parabéns pela iniciativa também. Eu acho que, além de informação, ele toca as pessoas de N maneiras aí. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast. Um trabalho muito bacana. Que legal, muito obrigado. Fico feliz, viu? Imagina. Tamo junto. Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos mandar esse link aí para todo mundo, para que mais pessoas possam conhecer as nossas histórias aqui do canal. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!